Quem são mais poderosos, os oligarcas russos ou os brasileiros? Para responder, vou recorrer ao auxílio do Prêmio Nobel de Economia de 2008, Paul Krugman, e seus artigos recentes que ele escreveu no The New York Times. Ele vem dizendo que parece haver espaço limitado para as conhecidas sanções comerciais, mas a Rússia pode se ferrar por conta das sanções financeiras anunciadas pelo Ocidente, entrar em uma recessão com cara de depressão. As armas financeiras são o cisne negro da guerra. As pessoas só conhecem guerra dos filmes na TV, nunca viram em ação o poder destrutivo das armas financeiras. Nem desconfio que no século XXI é uma ingenuidade mandar o povo ir lutar contra mísseis capazes de destruir tudo em segundos. Ao invés de brincar de herói, Zelensky deveria ter deixado os russos entrar na Ucrânia e aguardar o efeito do cisne negro atômico financeiro, preservando vidas e seu país da destruição. Mesmo na hipótese remota de a Ucrânia não perder a guerra, as pessoas não terão como sobreviver em um país arrasado, onde as temperaturas são muito baixas. O Krugman reluta em acreditar que a Rússia vai mesmo ser excluída do sistema SWIFT, conforme prometido pelo Ocidente. Se for, não vai poder movimentar recursos com o exterior. Isso é uma bomba atômica financeira sobre o país. Se você não sabe o que é o sistema SWIFT, saiba que é usado por 11 mil bancos para todas as movimentações financeiras efetuadas no mundo. O texto deste vídeo é reproduzido no site deste canal, onde há links para tudo o que está sendo dito aqui. O corte de relações financeiras terá consequências profundas. Nada de acordos de gasodutos, nem investimentos estrangeiros. Krugman pergunta: quem vai querer assumir compromisso de longo prazo com um tirano cujas decisões mostraram um gigantesco nível de desprezo pelo Estado de Direito? O Ocidente tem uma outra arma financeira, talvez mais poderosa ainda. Pode ir atrás da vasta riqueza dos oligarcas que cercam Putin e o ajudam a se manter no poder. A ponta visível são iates luxuosos, clubes de futebol e casas incrivelmente caras em vários países, especialmente da Europa e no Reino Unido. Segundo Krugman, haveria tanto dinheiro russo altamente visível no Reino Unido que levou alguns bem informados da área financeira a apelidar a capital Londres de Londongrado. Um artigo coescrito por Gabriel Zucman descobriu que, na Rússia, a grande maioria da riqueza no topo da pirâmide é mantida onde? No exterior. Zucman e seus colegas economistas Philip Novokmet e Thomas Piketty apontaram que a Rússia registra enormes superávites comerciais todos os anos, desde o início dos anos 90, o que deveria ter levado a um grande acúmulo de ativos no exterior. No entanto, as estatísticas oficiais mostram a Rússia com apenas um pouco mais de ativos do que passivos no exterior. Como isso é possível? A explicação óbvia é que os russos ricos estão roubando grandes somas que são mantidas no exterior. Esses economistas estimam que em 2015 a riqueza estrangeira oculta dos russos ricos correspondia a 85% do PIB da Rússia, e isso dá mais de $1 trilhão. O Putin sozinho pode ter 20% desse valor, $200 bilhões, segundo testemunhou Bill Golder no Senado americano em 2017. Quem é Bill Golder? Ele toca o Hermitage Fund, que já foi o maior investidor estrangeiro na Rússia. Ele afirma que a riqueza dos oligarcas e de Putin veio como resultado de extorsão e roubo maciço de fundos estatais. Agora vamos deixar Krugman em paz e vamos passar a fazer comparações no campo da corrupção. Vamos comparar com o Brasil, que tem PIB semelhante ao da Rússia. Estimativa da Fiesp considera que a corrupção no Brasil consome até 2,3% do PIB, ou seja, coisa de $35 bilhões anuais. O Putin chegou ao poder há 20 anos, um pouco mais do que isso.
Multiplicando 35 por 20, a roubalheira Tupiniquim teria atingido a casa dos 700 bilhões neste período. Será que não somos campeões mundiais? Porém, a conta da Fiesp não considera o quê? A roubalheira legal, praticada pelos oligarcas brasileiros, que é bem maior do que a produzida pela corrupção ilegal. O que é roubalheira legal? Vou explicar para você. É o sobrepreço pago pelos brasileiros aos cartéis mantidos pelos oligarcas tupiniquins. Aqui tem um monte de cartéis: cimento, plástico, distribuição de combustíveis e de gás, pedágios, banda larga, passagens aéreas e por aí vai. Citei apenas os investigados ou já condenados pelo CAD, o órgão que cuida da concorrência. O cartel do cimento existe há mais de 30 anos. Durante todo esse tempo, ganhou muito dinheiro com o sobrepreço do cimento, que chegava a duplicar o preço do saco de 60 quilos. As camadas menos favorecidas da população foram obrigadas a pagar esse sobrepreço durante décadas. O senhor Antônio Hermílio de Moraes, do Grupo Votorantim, um dos líderes do cartel, enchia o peito para dizer que ganhou dinheiro trabalhando. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que ele ganhou muito dinheiro foi com o sobrepreço do cartel. Essa decisão do CAD, que condenou as principais produtoras de cimento a uma multa recorde de 3 bilhões, foi proferida em maio de 2014. Antônio Hermílio de Moraes morreu 3 meses depois. No caso da petroquímica brasileira, a família Odebrecht é a oligarca. Eles conseguiram dominar totalmente um setor inteiro da economia brasileira e tudo está contado por eles mesmos na delação premiada. 3 delatores afirmaram que a atuação do ex-presidente Lula foi decisiva para o domínio da Braskem, do grupo Odebrecht, no setor petroquímico. Eu disse o seguinte: chefe, eu gostaria de ver se nós temos alinhamento pleno com referência a esse negócio da petroquímica. Essa reunião foi quase que um freio de arrumação. Depois disso, o que aconteceu em relação a esse tema de reestatização? Morreu. Nessa reunião, Emílio Odebrecht e executivos também reclamaram que o diretor de abastecimento da Petrobras na época, Rogério Manso, estava atrapalhando o fechamento de um contrato entre a estatal e a Braskem para o fornecimento de nafta, matéria-prima de produção do plástico. Em 2004, Manso foi substituído por Paulo Roberto Costa. Em 2009, Costa fechou um contrato com a Braskem e vendeu nafta por um preço abaixo do mercado, o que deu prejuízo à estatal. No caso da privatização das praças de pedágio, das rodovias federais e estaduais, todas as principais concessionárias delataram benefícios em negociatas com o governo. O maior dos cartéis brasileiros é o dos bancos. O dos bancos nunca foi condenado, nem mesmo investigado, a não ser no escândalo tributário da Operação Zelotes, que acabou abafado. 2 meses antes de ser eleito, Bolsonaro era muito macho. Ele afirmou que o Brasil gastava um plano Marshall por ano com pagamento de juros. Isso está escrito em seu plano de governo, arquivado no Tribunal Superior Eleitoral. Quem foi verificar se isso é verdade? Uma instituição dirigida por petistas, denominada Agência Pública. Essa entidade foi atrás e descobriu o quê? Que está correta a afirmação de Bolsonaro. Os petistas fizeram a conta e deram razão a Bolsonaro, acredite se quiser. Eles constataram o quê? Que no ano anterior, em 2017, o Brasil havia gasto 400 bilhões de reais com juros, enquanto o custo do Plano Marshall, em valores corrigidos pela inflação, foi estimado em 103 bilhões de dólares pelo governo norte-americano em 2014. Este valor de 100 bilhões de dólares equivalia a 400 bilhões de reais, se utilizar a cotação de 17 de agosto de 2018,
que era o quê? 3,93. Oh, que saudade dessa cotação abaixo de R$4. Ó, se considerar metade desses 100 bilhões de dólares como roubalheira legal, o Brasil transferiu para oligarcas das finanças uma soma que superaria o $1 trilhão em 20 anos. Então, os oligarcas brasileiros dos juros, somente eles, faturaram mais que os russos. Somos os campeões mundiais quando se trata de favorecer oligarcas. Antes de encerrar, tenho que informar a você que Bolsonaro descumpriu seu plano de governo. No seu último ano de governo, o Brasil vai voltar a gastar mais de 400 bilhões de reais com juros. Ou seja, antes de entrar, o candidato dá uma de macho, falando e botando no papel um plano macho, mas chega no final do mandato murcho, completamente murcho, dominado pelos oligarcas. Para terminar, gostaria de agradecer ao canal Razão Econômica por este vídeo que está aqui, porque a Rússia perdeu a guerra, que assisti, muito bom, eu recomendo a vocês. E aproveitei para usar as imagens para fazer o fundo deste meu vídeo, espero que eles não se incomodem.